Incluir áudio e abrir dispositivo. Eu posso desligar esse vídeo desse aqui, né? Isso. Isso mesmo. Nossa, cabelo bagunçado, gente. Será que tá aparecendo áudio? Já que hoje não vai ter ninguém na aula, não tem problema, a gente vai gravar do mesmo jeito, eu só preciso abrir o dispositivo. Bom, eu espero que o áudio esteja aparecendo. Gente, olha o cabelo, mas tudo bem, a gente vai assim mesmo. Bom dia, você que está vendo essa aula pelo YouTube, ou seja, por alguma outra rede social. Eu só não tenho certeza se o áudio está aparecendo. Eu acho que agora o áudio está aparecendo, mas de qualquer maneira, sem problemas. Hoje o conteúdo é para falar sobre resultados. Eu escrevi um artigo essa semana anterior e o artigo, depois eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá? Tem a ver com a palavra resultado. O que é resultado? Resultado é algo abstrato, né? Não é algo concreto. Então, o que é concreto? É aquilo que a gente consegue definir, consegue ver, consegue visualizar, consegue desenhar, né? Se a gente for lembrar um pouquinho da gramática. Então, o que seria o resultado? O resultado é sempre uma intenção. Estou vendo que a Adriana, se você estiver me ouvindo, eu só não consigo te ver, tá? Mas se você quiser participar, aí a gente conversa também, aí é só ligar o seu vídeo, tá? Bom, então, resultado, ele é um reflexo de um processo. Toda vez que eu começo alguma coisa, independente do que seja um trabalho de um cliente, seja um novo projeto na minha vida, seja qualquer coisa que eu queira ser vivenciado, eu preciso ter em mente que aquilo é um resultado que eu quero alcançar. Então, muitas vezes, até durante os processos de atendimento de clientes, e eu já ouvia isso também bastante em empresas, todo mundo quer ter resultado. Porém, o que é o resultado? Então, a gente deve começar pelo começo. E o melhor começo é entender a origem da palavra. Quando você pesquisa sobre a etimologia da palavra resultado, você vai começar a ter alguns esclarecimentos do que realmente essa palavra significa. Então, uma coisa que eu percebo muito é que quanto mais a gente se envolve com aquilo que a gente faz, em nível bem mais aprofundado, mais discernimento nós temos, até para lidar com as nossas ações no dia a dia. Bom, quando a gente pesquisa a palavra, né, a etimologia de resultado, da palavra resultado, o prefixo RE, quando ele é atrelado a alguma palavra da língua portuguesa, ele lembra algo que foi deixado, que foi refeito, ou foi, por exemplo, refazer. Era algo que já estava feito, teve que ser refeito, né? Realçar. Eu tive que colocar uma ação a mais, né, para algo que já existia, né? E aí a gente pensa num resultado. Quando você entende, então, a função do prefixo RE, e aí você vê no latim o saltare, e aí você entende o que é saltare, aí tá lá, saltar, bailar. Então você começa a pensar, peraí, se o prefixo RE está atrelado a um sufixo, por assim dizer, né? Sufixo não, substantivo, que já mostrou uma ação que foi feita, significa que resultado é como se fosse o reflexo do quê? Dos seus passos, dos passos que foram dados, porque ele já é, né? Então, algo que está feito, foi refeito, já existia, né? Então, esse ponto, ele faz a gente já refletir realmente a intensidade desse significado, né? Oi, Laura, tudo bem? Está me ouvindo? Ah, legal. Laura, eu comecei a gravar já a questão do conteúdo, mas não tem problema. Vou iniciar aqui rapidinho, porque sempre é bom repetir, né? A mãe da educação é repetição. Tá. Bom dia,
gratidão por estar aí comigo, tá? Tá bom. A temática de hoje é sobre resultado, né? Então, o microlearning vai falar sobre o significado de resultados, tá? Então, só até para reforçar aqui, resultado é uma palavra abstrata, ou seja, não tem como desenhar um resultado. Ela é uma intenção, ela é um reflexo de algo, tá? O que é concreto? São as etapas que me levam a refletir esse resultado. Então, toda vez que a gente pensa, peraí, que resultado eu quero? Eu tenho que ter uma intenção clara. Senão, a gente não enxerga os passos que precisam ser dados para isso ser realidade. Por exemplo, vamos colocar aqui, ó, tem uma xícara, tá? Tem a xícara aqui lá do grupo das empreendedoras. Uma xícara. A xícara, ela é resultado de um processo. Então, para eles terem este resultado, eles construíram um equipamento que desse essa forma, que desse essa consistência, e aí eles desenham o processo para que a produção dessa xícara saia várias xícaras nesse formato. Aí, a parte visual, aí ela já é personalizada. Mas a xícara, ela precisava sair, ou seja, aquele resultado, aquela intenção, foi construído um processo para aquilo acontecer. Compreende até aí? Aí existem as variações. Aí você fala assim, por que você está com 2 xícaras? É porque eu estou com café de um lado e chá de outro. Aí já são as minhas loucuras de manhã, né? Então, existem variações? Existem xícaras quadradas, existem... Aí, são variações de um mesmo resultado. Tudo bem até aqui? Tudo bem. Só que eu sou sempre a favor, e isso eu aprendi empreendendo, tá? Que quanto mais a gente se envolve com aquilo que a gente atua no nosso dia a dia, mais discernimento a gente tem. Como assim? Pesquisa a etimologia da palavra. Então, a palavra resultado, quando você pesquisa, por que a palavra resultado chama-se resultado? Então, isso faz com que a gente, peraí, deixa eu tentar entender. Porque é uma coisa que todo mundo quer, né? Todo mundo quer resultado. A questão é, você sabe o que é um resultado? Então, sabe aquela pergunta bem básica? Ok, você quer isso, mas você sabe o que significa isso? Não, muita gente não sabe. Tudo bem, mas isso é um alerta. Se aprofundar com tudo aquilo que você quer e tudo aquilo que você faz, principalmente para o outro. Porque uma coisa no meu trabalho, Laura, Adriana, todo mundo quer resultados. E isso me incomodava muito, porque às vezes eu falo assim, caramba, a pessoa sabe o que significa resultado? Porque eu sei o que significa, mas quando a pessoa quer resultado sem saber o que significa, então eu acabo despertando as pessoas para esse assunto, porque volta para ela a responsabilidade de andar de novo, né? Então, consultores, prestadores de serviços, são pessoas que auxiliam para, eles não geram. Quem gera resultado é sempre o elemento principal, no caso, o sujeito, que seria o próprio cliente, né? Então, nós somos facilitadores de processo. E isso é bom a gente ter consciência, porque a gente é educador de mercado, né? Pelo menos com os nossos clientes. Então, a gente acaba o quê? Deixando as coisas mais leves para ambas as partes, né? Enfim, qual é a etimologia da palavra resultados? Você já chegou a pesquisar alguma vez, Laura? Não. Nunca teve essa curiosidade? É que eu comecei a estudar gramática, assim, novamente. Então, assim, é lindo gramática. Eu acho que ainda mais a língua portuguesa, ela é muito rica, né? Só que quando a gente começa a mergulhar, eu aprendi a gostar de etimologia com uma amiga, né, que sempre foi fã de gramática, então ela sempre falava o significado das palavras, aí ela meio que passou para mim vamos colocar, essa curiosidade. Então, depois que eu comecei a buscar o significado das palavras que eu trabalho, né? Então, assim, eu não vejo tudo, eu só vejo aquilo que está no meu raio de ação. E resultado é uma palavra que faz parte do meu trabalho, né? E aí, você vai buscar a etimologia da palavra. Toda palavra na língua portuguesa, pelo menos, que tem o sufixo RE, no caso é resultado, tá? Resultado é uma palavra que vem do latim, ressaltare. E aí, quando você faz a separação eu falei sufixo? Não, não é sufixo. Prefixo.
Exatamente, o prefixo RE, tá? O que acontece? Ele mostra uma ação do passado ou algo que já tinha acontecido. Bom dia, Sônia, tudo bem? E aí você fala, como assim, Suelen? Vamos ver outras palavras que têm o prefixo RE. Reforçar, refazer, retrabalho, resultado. O que é retrabalho? A Sônia sabe bem disso, né, Sônia? Era algo que foi feito e teve que ter feito de novo, ou seja, você teve um período de tempo novamente naquilo. O que é reforçar? Já existia algo, você foi lá e teve que colocar mais força naquilo. O que é refazer? Já estava feito, você teve que ir lá e fazer de novo. Aí você fala, então o que é resultado? Aí você vai ver o saltare. No latim, saltare é bailar, saltar. Ou seja, se o RE é um sufixo de passado, então significa que resultados são os passos bailados. Compreende? É reflexo, não meio. Então, aquilo que eu quero depende de passos que eu vou dar. Compreende? Então, quando alguém diz, eu quero resultado, aí eu falo, ok, mas tem que andar no processo. Aí eu quero vender mais. Vender mais é um resultado de quanto, né? Ele é um reflexo de alguma coisa. Então, se você quer aquilo, você precisa enxergar quais os passos que precisam ser dados. Eu quero emagrecer. Legal. Quais são os passos que você precisa dar para emagrecer X quilos ser um reflexo? Deu para entender bem? Então, quando a gente entende a palavra, o significado, a gente começa a se envolver com ela. Opa, peraí, resultado depende de passos. Quer um exemplo rápido e fácil do que são resultados? Receita de bolo. Receita de qualquer prato. Não tá lá? Tantos ovos, tanto não sei o que lá. Aqueles já não são os passos a serem feitos para gerar um resultado específico? Só que, ó, a pegadinha. O resultado depende também de outros fatores, não só das etapas. Vou perguntar para a Laura, que tem criança pequena também. Você faz bolo, Laura? Faço. Que bolo você gosta de fazer? Você mais gosta de fazer? Chocolate, né? Criança gosta de bolo de chocolate. Chocolate. Você cozinha, Sônia? Bolo? Hã? Seu áudio, Sônia, seu áudio. Não, não sou muito fã de cozinha, mas já fiz bolo também. Não. Agora vamos pensar o seguinte, Laura. Você passa a receita do bolo que você está acostumada a fazer para a Sônia. Os passos não estão desenhados? Você fala, Sônia, são 3 ovos, não sei quantas xícaras de trigo, não sei quantas de leite, modo de preparo. Você acha que de primeira vai sair esse bolo? A própria pessoa já disse que não. Eu acho que sai. Sai alguma coisa. Mas não igual. Mas pode sair bom ou melhor ou pior. Depende da vivência com os passos. Da prática. Da prática. Por quê? Resultado não é só os passos. Vou usar um outro exemplo que fica muito... Inclusive, eu quero fazer um workshop sobre esse assunto ainda. Esse ano não, mas depois que passar essa quarentena, eu acho que só 2021. Dança. Dança é o melhor exemplo de resultado, porque ela tem a ver com bailar, né? Que é o saltar. Primeiro você aprende os passos numa música. Você vai roboticamente reproduzindo. Aí vem a melodia. Aí você tem que reproduzir aqueles passos, dando ênfase à melodia da música. Aí você tem que ter coordenação motora, né?
Ou seja, não é só repetir os passos, mas você tem que ter a ginga. Sem a ginga não vai estar sendo uma dança. Você vai estar reproduzindo os passos que o professor fez, né? Com o tempo, pela repetição, você está dançando. Então, o resultado, ele depende não só dos passos, mas da ginga. Em tudo, né? E como que eu vou gingar? Pela repetição, que a mãe da educação é a repetição. Só que se você constrói, então, vamos ver lá o ciclo PDCA. Planejar, executar, medir e melhoria contínua. Volta o ciclo de novo. Então, todas as vezes que eu planejo alcançar uma intenção, eu vejo os passos que são necessários, eu vou reproduzir aqueles passos, medir e melhorando. Em tudo, gente, tudo. Desde criação de filhos, desde limpeza de casa, desde dar banho em cachorro, desde cozinhar um ovo. Eu cozinhava ovo errado. A cara da Sônia, como assim? Como assim? Uma das coisas que eu sei fazer é cozinhar ovo. Fala sério. Ah, é? Como você cozinha ovo? Vamos lá. Será que eu tô fazendo errado? Vamos lá. É variações de resultado. O que você faz gera um resultado. O que eu tô fazendo pode ser que gere outro. Fale para mim. Geralmente eu cozinho 4 ovos, né? Então coloco numa água fria e ligo o fogo e deixo lá 15 minutos. 15 minutos ele fica pronto. Acabou. Só assim. Quando você abre esses ovos, nesse seu jeito de fazer, tá? Você já observou se ele tem algum acinzentado, alguma coisinha ou não? Não, normal. Ele fica bem cozido? Fica. Minha filha, a única coisa que ela come é ovo cozido, então eu tive que me especializar em ovo. Ela não come ovo. O meu filho também gosta muito de ovo cozido, mas, Suelen, o ovo você põe na água, o que acontece às vezes é que um estoura, aí sai. Isso acontece. Isso já aconteceu. Vai ficar cinza? Nunca vi ficar cinza. Tá podre, então. Cinza é assim, são pontos cinzinhas. Talvez. Não. É assim. Observe da próxima. Nunca reparei. Também não. O jeito que eu faço é diferente, tá? Então eu ensino o seu, vamos lá. O que vocês fazem gera um resultado. Só que é aquilo que eu tô dizendo. Toda vez que a gente vai atrás de conhecimento sobre aquilo que a gente já faz, até aquilo que a gente já faz, peraí, eu sempre fiz assim, existe algum outro jeito? Porque é como se você quisesse ver variações, entendeu? Aí você tem que ser curioso. Aí eu fui pesquisar, porque eu fazia do jeito que vocês faziam. Às vezes até esqueci o ovo. Lá quando eu lembrava, já estava cozido, beleza. Primeiro passo, esquentar a água e deixar ela entrar em ebulição. Depois, eu vou anotar. Deixa ela ferver primeiro, não colocar o ovo no gelado. Deixa ela, é igual macarrão, deixa esquentar. E aí você coloca, introduz o ovo, aí você vai colocar com mais cuidado, com o auxílio de uma colher ou alguma coisa, né? Porque vai dar um choquinho térmico, né? E aí você vai testar a sua variação. Eu gosto da gema um pouco mais mole, ele cozido e a gema um pouco mais mole. Depois que a água ferveu, eu coloquei o ovo na água, eu coloco no timer 6 minutos. Aí depois deu 6 minutos, correto? Na água, que é o ponto que eu gosto, tá? Pode ser que você goste mais cozido, aí você pode deixar 10, no máximo 12, no máximo 12. Depois de 12, o ovo cozido, ele começa a entrar numa fase como se ele estivesse queimando, que é alguns traços cinzas que as pessoas às vezes não observam normal. Aquilo já é toxina, já é tipo assim, a carne queimou, o ovo queimou. Tá. Eu gosto de mais molinho, tá? Então eu deixo 6 minutos exatamente. Então a água ferveu, coloquei o ovo, timer 6 minutos, deu 6 minutos, aí o que eu coloco ali na pia? Uma tigelinha, no caso eu não tenho geladeira, eu não faço choque térmico com água gelada. Eu tenho água gelada, mas eu não faço com água gelada, é isso que eu tô querendo dizer.
Eu tiro os ovos e coloco na água para ele parar o cozimento. Se tiver gelada, é melhor, porque daí ele dá o choque térmico para parar, tá? Deixou ali 2 minutinhos. Aí existe uma técnica para quebrar o ovo, gente. Daí eu aprendi, não dá para mostrar aqui. Mas enfim, você vai batendo nele usando o formato dele, né? Você vai batendo a faca, criando rompimentozinhos rápidos, formando o formato do ovo, né? Que é redondinho lá, oval, né? Oval. Tá. E aí você tira primeiro, ele sai uma parte, sai a outra, aí o ovo tá cozido, né? Só que você parte a geminha, no meu caso eu gosto da geminha molinha. Aí ela tá cozida e molinha. Mas qual é o mínimo? O máximo é 12 e o mínimo? Então, é de 5, no caso o mínimo seria, porque você pode pegar ele às vezes um pouco mais, né, cru. Tipo, com 5 minutos, a clara, ela fica mais pastosa. Com 6, ela já fica mais consistente, mas ela não vai ficar tão durinha. Mas ela já fica boa para consumo, entendeu? Cru não fica. Aí, gente, pergunta. Não, vou fazer uma sugestão. Você gravar um vídeo de como cozinhar ovo e botar no TikTok, vai explodir. Eu acho que já tem. Mas então, ó. Mas eu queria ver. Não, agora brincando, falando sério, eu queria ver esse vídeo aí de como abrir o ovo. Porque eu tenho uma técnica que eu aprendi num vídeo e deu certo. A gente falando de ovo, tá engraçado aqui. Bom, não é. Eu aprendi com alguém. Não, você põe na água fria, tirou do quente e coloca no frio, o fogo, joga na água fria, mas dentro da caneca mesmo. E chacoalha ele assim, ó. Daí troca a água umas 3 vezes. Ele fica facinho, não sai e fica bem mais fácil. Eu já vi isso também. Só que eu acho que é meio... Como que se diz? Meio grosseiro. Tem uma forma mais delicada de se fazer isso. Então, grava um vídeo pra mim, então eu quero. Aí eu não tenho como gravar, porque, tipo... Por quê? A hora que você estiver fazendo, você grava. Bota o celular e grava. Vamos ver, Sônia, vamos ver. Você não sabia gravar? Quando eu aprendi, os meus cafés da manhã se tornaram bem mais gourmet. É legal. Meu ovo no café da manhã frito. São formas, entendeu? Mas, só para vocês entenderem que resultados melhores ou diversos depende sempre de um processo. Às vezes a gente está tão acostumado a fazer aquilo que a gente já faz que a gente esquece de ver outras variações, outras formas de fazer. A minha mãe faz do jeito que vocês fazem. Colocou a água, tacou o ovo e deixa ele cozinhar, ele vai lá. Sai cozido, sai cozido. Só que, e os conhecimentos disso? Por que aquele cinza? Ninguém sabe responder. Aí eu não sabia, mas eu aprendi. Aí eu fui mudando o quê? Minha forma dele. Mas outro dia eu coloquei a água fria e coloquei o ovo. Foi tão automático que eu falei, peraí, eu fiz aqui. Aí eu tirei o ovo, deixei, eu falei, nossa, piloto automático, entendeu? Tanto tempo fazendo desse jeito, que às vezes você faz sem perceber. Agora uma dúvida, né? Você disse que você fazia errado. Na minha concepção, não é errado. Você falou assim, eu fazia errado o ovo e não sabia. Na verdade, você tinha uma técnica e o resultado era o mesmo. Você atingiu o resultado. Então, assim, só a minha dúvida ficou essa. Eu entendo que não é errado. É só um jeito diferente de fazer. O jeito que você aprendeu talvez seja mais rápido e você está otimizando o tempo. Então, se eu mudar o meu jeito de fazer, que eu sempre fiz, né? Assim, fazendo um paralelo até com os negócios, tudo eu posso ter uma melhoria contínua, assim, melhor mais vezes. Mas não que esteja errado. Olha o peixe morrendo pela boca. Tá certo. Eu sou o peixe morrendo pela boca, ué. O conceito tá certo. Então tá bom. Só que eu posso estar no meu piloto automático agora falando que a partir do momento que eu faço melhor, o jeito que eu fazia era erro. Às vezes, um resultado, ou seja, uma fala, faz parte de um paradigma interno, que a gente fala sem consciência, entendeu?
Entendi. Mas a sua fala está correta, é uma outra forma. A partir do momento que você melhora a forma, você tem um resultado melhor. Às vezes mais econômico, mais saudável, menos tempo e mais assertivo. Uhum. Isso em Entendi. tudo, gente. Agora, imagina uma vida inteira sendo mapeada para você melhorar. É muita coisa, né? Eu acho que primeiro a gente tem que ter consciência do que é um resultado. Porque tudo é resultado, né? Eu estou num processo de autoconhecimento muito assim, é um momento de resgate pessoal, tá? Nível pessoal. Por quê? Isso tem a ver com resultados, tá? Quando a gente tem a intenção de alcançar objetivos e você sente que você está indo em busca dos passos para gerar aquele resultado, e você vai em busca, inclusive, de pessoas que têm conhecimento sobre aquilo que já foi feito. Ou seja, o que isso significa? Que, às vezes, para você alcançar alguns objetivos, a gente vai atrás do conhecimento para o plano ser melhor. E quanto melhor o caminho estiver desenhado, é mais certeza de alcançar aquele resultado. Por isso que a gente contrata profissionais, correto? Tanto para executar ou para orientar. Só que existem coisas que, quando são em nível de matéria, o que é matéria? Eu quero comprar um carro. Você sabe quanto você precisa investir no carro? Você vai precisar do dinheiro para comprar o carro, né? Tudo que é comprável, que é o ter, se você tem caixa, é mais rápido de resolver, correto? Porque alguém já fez, você só precisa ter caixa e você vai lá e resolve. Agora, dependendo do seu poder aquisitivo, quanto maior aquilo que você quer precisa de mais dinheiro, você vai ter que focar em ter aquele dinheiro, aí você vai ter que mudar o foco, ou seja, um resultado depende de outro resultado, que seria ganhar o dinheiro, certo? Então, quando a gente trabalha por projeto, o que é projeto? O carro ele é um projeto, porque ele tem uma finalidade, você quer aquilo lá. Só que para você comprar aquele carro que você quer, você precisa melhorar a parte do negócio. Então, você tem 2 projetos que dependem de outro. E aí, às vezes, você vai ter ali 4, 5 projetos interligados. Um depende do outro, tá? Só que existem resultados que não dependem de financeiro. Depende, às vezes, de decisão de outras pessoas e depende, às vezes, de coisas que nem você tem consciência do que precisa ser feito. É tipo um inimigo invisível que você tem que vencer e você não sabe da existência desse inimigo. Por exemplo, relacionamentos. Por exemplo, relacionamentos em todos os níveis, tá? Tanto com familiares, cônjuges, etc, etc. É o tipo de resultado que muita gente quer na vida, que eu quero estar bem com a família, eu quero saber falar com as pessoas, eu quero estar bem no meu casamento, então, eu quero um casamento. São tipos de resultados que dinheiro não resolve. O dinheiro, ele faz parte do processo, só que a ação específica do que precisa ser feito é mais complexo. Por quê? Porque muitas vezes, o que está dentro de você, o resultado que você tem na sua vida, a ação a ser mexida está dentro de você em nível invisível. E por você não se conhecer, você não sabe porque às vezes você está sempre envolvida naquele contexto, naquela dinâmica que acontece. E você busca fazer o que é certo, entre aspas, tá? Mas você não consegue alcançar aquele resultado. Deu para entender mais ou menos? Por exemplo, trazendo para os negócios, tá? E eu, trabalhando isso em mim, eu comecei a criar sombras no meu negócio. O que seria isso? Quando alguém compra uma consultoria comigo, existem sombras ali. Por quê? Eu normalmente trabalho com processo, mas existem coisas que estão na pessoa que vai atrapalhar que ela tenha resultado com aquele processo. Deu para entender? Em nível pessoal. Então, mesmo eu mostrando o caminho, dando ferramentas, eu preciso aprender também a enxergar no meu cliente as sombras que ele não enxerga,
que limita a ação dele prática, como desistir de algo, desistir de um processo, ou se sabotar, ou procrastinar. São todas sombras internas, que não tem a ver com o meu trabalho direto, mas o meu trabalho ajuda a identificar, compreende? Então, existe a parte prática e existe a parte invisível dos resultados. Por isso que não é só o processo. Aí você fala, Sueli, mas essa temática é para os negócios? É para tudo. Tudo. Vamos pegar o caso de vocês duas que são de... É que a Adriana não está aparecendo no vídeo, eu não sei se ela quer participar ou não. Então, fica ouvindo, Adriana. Os casos que vocês pegam dentro do direito, independente do segmento, vocês conseguem perceber que muitos dos problemas que às vezes as pessoas se envolveram teria soluções preventivas antes de chegar naquele ponto? Não entendi a pergunta. Por exemplo, a pessoa poderia ter se prevenido, é isso? Poderia ter prevenido o problema que ela está passando se ela tivesse olhado para aquela situação de uma outra forma e agido diferente. Eu acho que sim. Nem sempre. Vamos supor, um acidente de carro. A pessoa vai te procurar porque uma pessoa bateu nela e ela estava lá. Estava no lugar errado, na hora errada, e aí ela vai te procurar porque ela tentou pedir para a pessoa e a pessoa não fez aquela obrigação espontaneamente. Agora, vai depender de cada cliente. A gente tem uma gama de cliente infinita. O trabalho da Sônia, por ser com empresa, inclusive hoje eu já respondi 2 e-mails para a empresa, era preventiva. Ela falou, eu faço isso ou não faço? A gente foi lá e falou, o certo é fazer isso. Agora, se a pessoa vai fazer ou não depende da gente. Aí vamos pegar só esse exemplo. Você agora, tem consciência, só esse exemplo aí do carro, porque parece que é uma ação de terceiro, certo? Mas você tem consciência que até a própria pessoa pode ter trazido para a vivência dela, ter gerado esse resultado na vida dela, gerar um acidente? Você tem esse nível de conhecimento? Mas aí é para outra área, né? É para outra área. Não. Sim. Mas todo resultado, resultado, é isso que eu estou querendo dizer. Ele tem consciência de um processo de ações, independente. Sim. Desde o cara, que poderia ter seguido, de repente, mais as normas, não ter afetado uma outra pessoa. Só que existem diversas dinâmicas acontecendo o tempo todo, né? No mundo, no geral. E aí, claro, a pessoa vai ter que agir no corretivo. Quando eu não consigo agir no preventivo, eu vou ter que agir no corretivo, né? De qualquer maneira, preventivo ou corretivo, ele impacta no resultado. Sempre. Se foi preventivo, talvez esse acidente teria vindo num outro formato para essa pessoa, mas ele talvez tinha que viver essa experiência, por exemplo. Ou isso que eu estou querendo dizer de resultados na vida, tá? Aí, o nível de conhecimento, a gente, lógico, teria que aprofundar mais um pouco. Mas o que eu estou querendo dizer? Que todo resultado que nós temos na nossa vida, a gente trouxe de alguma forma. Por ignorância ou por conveniência. Só que nem sempre a gente tem conhecimento, consciência disso. Então, assim, é um negócio tão fantástico. É lindo, eu acho lindo. Que isso impacta muito no nosso livre-arbítrio. Se eu não sei as possibilidades de um único resultado, eu estou num piloto automático, eu não sou livre. O que é liberdade? Escolha. Só que a escolha vem com conhecimento. Então, a partir do momento que você foca no conhecimento das coisas, você tem contraste. E aí você tem liberdade de escolher esse caminho ou aquele. Se vai gerar aquele resultado nesse caminho, é uma coisa. Aí você começa a variar a caminhada. Sabe quem é muito... resultado sempre vem na minha cabeça, Thomas Edison.
para ele alcançar o resultado da lâmpada que ele queria, ele fez muitas possibilidades. Ele testou vários processos até alcançar o resultado que ele queria. Ou seja, tudo aquilo que a gente quer é possível desde que você foque nas diversas possibilidades. Aí, gente, é mergulhar mesmo, né? Então, ok, eu quero ganhar mais. Quanto você quer ganhar mais? X é um resultado. Qual o caminho para se alcançar isso? Nossa, eu tenho que entregar, eu tenho que fazer marketing, eu tenho que dar feedback. Então, assim, é um processo mais macro para refletir aquele resultado. Só que ele é possível. Só que você tem que focar onde? Corrigir o processo, né? E continuamente. A gente fala da lâmpada que é um elemento, gente. Só que hoje a gente faz uso dela, certo? Toda aquela persistência hoje impacta na vida de todo mundo. Aí a gente pega coisas macros como um negócio. O negócio depende de diversos resultados que somados levam ao resultado macro, que é uma meta. Por isso que negócio é um projeto de longo prazo, porque tem muitas fases, né? Tem muita etapazinha. Cada gavetinha do Marketing Hub, por exemplo, é um resultado que somado reflete no final do mês lá, né? Então, a palavra resultado, tá claro o que é resultado? Sim. Vocês tinham essa ideia da palavra resultado, o significado dela? Não. Faz sentido? Quer dizer, ela já é a palavra em si, né? Mas faz sentido para vocês? A importância de saber disso. Ficar quietinhos. Não, tá ótimo. Faz todo sentido, Sueli. Eu gostei. Eu não tenho esse costume de ficar vendo o significado das palavras, mas parece que muda, né? A gente dizer, não, vamos buscar lá atrás a origem da palavra para tentar entender o que é. Às vezes pode melhorar o resultado. Gostei de saber. Mas às vezes dentro do seu segmento é interessante saber, porque assim, o conhecimento só é válido para aquilo que a gente atua, né? Senão a gente fica estudando coisas e não aplicando coisas, né? Vocês podem, de repente, fazer um teste, né? Buscar a etimologia das coisas, das palavras que vocês atuam, né? No dia a dia. Às vezes faz uma diferença gigante. A palavra desejo mudou meu conceito sobre desejo. A palavra... Tem várias palavras que, assim, quando eu vi a etimologia, eu falei... Gente, que lindo! Porque se a gente for pensar lá atrás, imagina quando as pessoas estavam batizando as coisas, gente. É uma fase muito, assim, primitiva mesmo, né? A gente já pegou tudo pronto, a gramática já estava aí. E agora, reestudando gramática, né? Que eu estou mapeando a gramática e deu mais de 200 gavetinhas. Se o Martin Hunt tem 20, pensa na gramática, que o contexto tem mais de 200 e cada gavetinha tem uma profundidade, né? É muita coisa. Só que a etimologia, ela mostra como a coisa nasceu. Então, pensa que para alguém batizar a palavra resultado, quanto não foi vivido, observado, até a palavra ser o que ela é. Então, toda palavra ela é um símbolo de algo, né? De uma intenção, de uma vivência, né? E quando a gente sabe o significado daquilo, você fala, meu Deus, é lindo, porque isso é ser humano, né? É vivenciar. Vocês já deram algum nome para alguma coisa? Já batizaram alguma coisa? Um nome? Eu já. Qual foi? Você entendeu a minha pergunta? Sim. Faz todo sentido. Quando o condomínio onde está instalado o escritório, né, foi construído com um conjunto de ideias com a minha amiga. E o nome Lume, né, que hoje se chama Lume Cambuí Office,
foi desenhado assim. Foi nós fomos atrás de, assim, até chegar no... Foi muito difícil. Primeiro começou numa agência. Ah, não, eu não tenho essa capacidade, vamos contratar uma agência. Então, foi eu e ela lá atrás de uma agência. Aí a agência deu, assim, mais de 1000 nomes. Nós não gostamos de nenhum. Não tem, tinha que ter um sentido, tinha que fazer um Tem que ter sentido. profundidade, né? Sim. E aí foi muito engraçado o jeito que foi, né? Porque ela falava assim, eu quero que no nome tenha referência ao número 1000, porque o endereço é 1000, né? Então é Emílio Ribas, número 1000. Eu quero que o 1000 esteja no nome. Aí, mas como nós vamos fazer isso? Vamos procurar de outras línguas. Como é que se fala 1000 em coreano, em árabe, em italiano? E foi assim, né? E nada. E tem 1 minuto, aí, tá? 1 minutinho só. 1 minuto. Não, pode falar. É que nosso tempo a gente tem 1 minutinho. Ai, meu Deus, tá bom. Daí ela falou, tá bom. Aí um dia nós cansamos. E aí eu falei assim, ela falou, nossa, eu cansei. Me dá uma luz. Eu falei, como assim uma luz? Então vamos misturar luz com 1000. Daí chegou Lu-Mi. Aí foi assim. Perfeito, Sônia. Você já deu algum nome para alguma coisa, Laura? Não, eu ia falar que eu lembro que a Sônia contou essa história quando a gente fez o anfitrião. Ah, tá, que ela contou o nome do Lume. Nome, sim, criar um nome, eu criava quando era criança, agora inventa coisas, mas nada assim, nessa complexidade. Então, o exemplo que a Sônia deu